vídeo de hoje estamos aqui com um novo projetor da Epson, o modelo EF21, que promete entregar uma ótima qualidade de imagem, além de um sistema bem completo e até 2 anos de garantia. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês quais foram as minhas impressões depois de tê-lo testado por alguns dias, inclusive mostrando várias imagens comparativas que eu fiz com ele ligado ao lado de outros projetores concorrentes, pra gente ver melhor como ele se sai. E vale dizer que a gente comprou ele com o dinheiro do próprio canal, para assim conseguir fazer um review o mais sincero possível. Por isso o apoio de vocês com like aqui no vídeo e conferindo se vocês já estão inscritos aqui no canal é fundamental pra gente continuar conseguindo trazer outros produtos como esse aqui para testar. E aproveitando, gostaria de te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas no WhatsApp, porque sempre que aparece uma boa oferta de um projetor ou de outros produtos interessantes, a gente sempre vai te avisar por lá. Para acessar, é só escanear o QR Code que está passando aqui na tela ou usar o link que eu deixei na descrição do vídeo. Falando sobre o Epson EF21, já queria começar comentando sobre o que mais me chamou a atenção nele, que foi a qualidade das imagens das suas projeções. As cores são bem vivas e bonitas, mas sem exagerar para não saturar demais os conteúdos, o que passa a sensação para quem está assistindo as suas projeções, especialmente em cenas mais coloridas, que elas estão muito boas. Além da boa calibração de tons por parte da fabricante, algo que parece ter ajudado bastante é o seu brilho, que é bem potente para essa categoria. Olhando para as especificações, conseguimos observar que ele conta com tecnologia 3LCD com iluminação a laser, que consegue entregar 1000 lumens de cores e mais 1000 lumens de brilho branco. E na prática, a gente consegue perceber sim essa boa potência que ele nos entrega. É claro que se a gente olhar imagens em um ambiente mais iluminado, a gente ainda vai perder um pouco do contraste das cores, porque mesmo com bom brilho, como já é esperado num projetor, num ambiente escuro a gente consegue os melhores resultados. Sobre essa questão de cores e brilho, fica bem fácil de perceber olhando essas imagens comparativas com o projetor LG PF510Q aqui na direita. Além de as cores parecerem fazer mais sentido no Epson, as projeções como um todo ficaram mais vibrantes. Acho legal mostrar também o resultado ao lado do Samsung D Freestyle 2, e aqui eu até achei que de certa forma o resultado ficou um pouquinho mais equilibrado do que se comparado ao LG, porque o projetor da Samsung também se destaca nesses aspectos da imagem. Embora de forma geral, eu ainda preferi o resultado do projetor Epson na maioria das cenas. O único problema, digamos assim, desse brilho mais forte é que em cenas mais escuras ele não vai conseguir entregar um preto tão profundo, deixando os tons escuros mais acinzentados. Novamente, nessas imagens comparativas com o LG, fica bem fácil de visualizar isso, porque o preto fica bem mais preto na direita. E ao lado do projetor da Samsung, eu tive essa mesma percepção também, onde o Epson tem um nível de preto mais acinzentado. Mas vale destacar que o EF21 tenta usar esse brilho mais forte também ao seu favor nessas mesmas cenas, porque mesmo não conseguindo apagar tanto os tons de preto, ele acabava conseguindo iluminar melhor os objetos e personagens na cena, o que fazia o seu contraste não ser tão prejudicado. Dá pra ver nessas imagens como na direita tem vários detalhes no fundo da cena que quase não dá pra visualizar, porque o outro projetor escureceu demais o conteúdo como um todo. Se você estiver usando o projetor num ambiente bem escuro, uma dica que eu acho válido vocês testarem é ir no menu de configuração e colocar ele no modo Eco, porque ele já reduz um pouco do brilho, e com isso ele consegue entregar um melhor nível de preto. Outra configuração que também dá para testar é ajustar diretamente a potência do brilho. Mexendo nessas duas opções, eu pelo menos já achei que o resultado melhorava bastante, e é só você ir diminuindo até achar um ponto que o resultado fique mais equilibrado. Caso você esteja pensando em investir na compra de uma tela para esse projetor, para ajudar nesse nível de preto, pode ser interessante investir numa tela de alto contraste, que geralmente são num tom mais cinza, porque esse tipo de tela acaba retirando um pouco desse brilho mais exagerado em cenas escuras, como vocês podem reparar nesse teste que eu fiz mudando entre uma tela branca, que é a minha tela principal, e foi nela onde eu usei para capturar as imagens para esse vídeo, para uma outra tela mais cinza de alto contraste que eu também tenho aqui. Outro ponto que eu também gostei muito nesse projetor foi o seu nível de foco, que é praticamente perfeito e com ajuste automático
automático que funciona muito rápido, um dos melhores projetores que eu já testei nesse aspecto. Lembrando que esse é um modelo de resolução Full HD nativa, e um bom foco é extremamente importante para conseguir entregar essa boa definição pra gente. Caso perceba que o foco não ficou muito bom, ele tem um botão dedicado aqui no controle remoto que permite a gente ajustar ele de forma manual, mas eu pessoalmente aqui durante os meus testes não precisei recorrer a esse recurso porque o seu autofoco já estava se saindo muito bem. Um outro recurso dele que eu achei bem interessante é a proteção dos olhos, porque quando a gente passa na frente do projetor, ele reduz o brilho e isso é muito útil para caso você olhe sem querer para a luz que está sendo emitida pelo projetor, o que poderia inclusive danificar sua visão se não contasse com esse sistema. Para quem tem crianças pequenas em casa, essa proteção fica ainda mais importante, porque se você usar o projetor em cima de uma mesa, por exemplo, como eu tenho ali aqui, a luz poderia ficar bem no nível dos olhos de alguém mais baixo. Porém, nem todos os recursos dele funcionaram perfeitamente. O ajuste automático de Keystone e alinhamento de tela, que serve para deixar a imagem no formato bem certinho, alinhando os 4 pontos da tela, deixou um pouco a desejar. No ajuste automático, pelo menos aqui na minha tela, em vez de arrumar, muitas vezes ele acabava deixando a imagem mais torta do que já estava antes desse mesmo ajuste. Nesse caso, eu acabei recorrendo, quando necessário, ao ajuste de forma manual pelo sistema, onde a gente mexe nos 4 pontos da tela até deixar o formato da imagem alinhado com a nossa tela. Aqui nesse vídeo eu foquei mais meus testes em filmes e séries, mas eu cheguei a jogar um pouco com o PlayStation 5 aqui nesse projetor, e as minhas impressões estavam sendo bem positivas, pois esse modelo apresenta uma boa fluidez e também um input lag bom. Lembrando que ele consegue reproduzir conteúdos em até 60 Hz. Se quiserem um vídeo de análise mais focado em games, é só pedir pra gente no campo de comentários, que a gente tenta trazer esse vídeo com mais detalhes de como ele se sai com jogos. Para quem tem um ambiente pequeno, algo que eu também reparei é que esse projetor não precisa de tanto espaço. Para fazer as imagens de 125 polegadas na minha tela, eu precisei afastar ele apenas por 2,77 metros da parede, o que é menos que a maioria dos projetores concorrentes. E se eu tivesse mais espaço e uma tela maior e afastasse ele ainda mais, conseguiria imagens ainda maiores, porque segundo a Epson, ele consegue fazer imagens de até 150 polegadas mantendo a boa definição. Sobre a qualidade de som, que também é algo muito importante no projetor para ajudar na imersão dos conteúdos, eu já achei que ele entrega um resultado legal, e é inclusive mais alto que muitos projetores concorrentes que eu já testei aqui no canal. Aqui temos dois alto-falantes de 5 watts cada, totalizando 10 watts de potência, que reproduzem um som estéreo e com suporte a Dolby Audio. O som é limpo e já conseguiria atender bem para criar um pequeno cinema caseiro. Mas se você quiser uma experiência ainda melhor e mais imersiva, é possível conectar algum dispositivo de som externo, como por exemplo uma soundbar, seja por Bluetooth, cabo P2 ou através do cabo HDMI ARC. Sobre o sistema operacional, esse projetor da Epson vem com Google TV, numa versão oficial. O sistema, na maior parte do tempo, é bem rápido, além de contar com uma grande diversidade de aplicativos. Às vezes, na primeira inicialização de um app, ele levava uns segundinhos a mais, só que depois de aberto, rodava de uma forma bem fluida. Vale reforçar que esse modelo conta com uma versão certificada do sistema, o que permite rodar aplicativo oficial dos principais serviços de streaming. E é importante eu comentar isso, porque alguns outros projetores mais baratos, especialmente alguns modelos importados que prometem entregar sistema Android, utilizam uma versão não certificada pela Google. E nesses outros projetores, alguns serviços de streaming não funcionam ou rodam numa versão mais adaptada, que muitas vezes não conseguem carregar a maior definição dos filmes. Então esse ponto acaba sendo um outro diferencial do EF21 por trazer uma experiência mais completa, e especialmente para quem vai usar esses aplicativos de streaming. Por fim, também acho legal comentar sobre o design do aparelho. A nossa unidade aqui, a gente comprou na versão branco diamante, mas ele também está disponível nas cores verde opala e rosa quartzo, para quem busca um visual mais diferente. Até porque essas outras cores dão um ar mais alegre para o projetor, porque quase todos os outros concorrentes estão disponíveis apenas na cor preta ou branca. De forma geral, eu gostei do visual do projetor. Ele é relativamente compacto e tem um design numa pegada mais minimalista. Inclusive, por seguir essa proposta, ele traz apenas um único botão, que serve para ligar ou desligar o projetor.
todos os demais comandos, a gente precisa recorrer ao seu controle remoto, que é esse aqui. Ele tem tecnologia Bluetooth, então a gente não precisa ficar apontando bem certinho para o projetor para fazer os comandos. E eu achei o controle bem completo, porque aqui a gente tem botões para ajustar a projeção, tem teclas para navegação no sistema e a gente também já tem atalho para alguns aplicativos de streaming como Netflix e YouTube. Aqui na parte de trás do EF21 ficam as suas conexões. Nele a gente não tem tantas opções. Ele traz o P2, USB, além de uma HDMI compatível com ARC. Essa outra conexão aqui é uma micro USB que serve para serviços técnicos da Epson, então a gente não vai utilizar ela no nosso dia a dia. Aqui embaixo tem algumas outras coisas interessantes que eu acho legal mostrar para vocês. No meio a gente tem essa conexão aqui, que serve para caso você queira colocar o projetor num suporte de teto. Também tem esse ajuste aqui de inclinação, caso queira colocar ele em cima de uma bancada e projetar a imagem mais para o alto. E por fim, também temos um filtro de poeiras que é bem simples de remover, caso você precise fazer a limpeza, e depois para colocar de volta também é bem simples. Mas partindo para as conclusões, como vocês devem ter reparado, eu gostei bastante desse projetor. Eu achei ele bem completo, com uma ótima qualidade de imagem, uma potência de som legal, além de já vir com um sistema operacional bem completo. Entre os projetores de resolução Full HD que eu testei recentemente aqui no canal e que são vendidos de forma oficial no Brasil, com suporte e garantia, esse foi o que eu mais gostei, e especialmente pelo seu brilho, que proporciona imagens bem vibrantes, e especialmente nas cenas mais coloridas. Se você está pensando em comprar ele, acho que pode ser sim uma boa opção. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link de algumas lojas confiáveis que estão vendendo esse modelo do Epson E21 com os melhores preços. E um detalhe importante é que se você comprar esse projetor, depois de receber ele na sua casa, é legal entrar no site da Epson e fazer um cadastro, porque dessa forma você vai ganhar mais um ano de garantia, totalizando 2 anos ao todo. Mas se não for finalizar sua compra ainda, eu tenho 2 dicas para vocês. A primeira é dar uma olhada no canal, porque já testamos vários outros projetores por aqui, e às vezes você pode achar outras opções que te atenderiam bem. Por exemplo, se você tiver mais dinheiro para investir, existem projetores que já são de resolução 4K nativa e com isso vão entregar uma definição ainda maior que esse modelo. Ou então, caso o preço dele seja um pouco elevado para você, tem modelos com valores mais acessíveis, que geralmente vão ter algumas coisas a menos, como por exemplo menos brilho, mas que talvez já consigam te atender bem. E a minha segunda dica é acessar o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque sempre que projetores ou então outros produtos interessantes aparecem numa boa promoção, a gente sempre te avisa por lá. E para acessar o grupo, é só escanear o QR Code que está passando aqui na tela ou clicar no link que eu deixei fixado no primeiro comentário desse vídeo. Mas enfim, o vídeo seria esse. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, porque isso ajuda demais no engajamento desse vídeo. E se inscreva no canal para não estar perdendo os nossos próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!